Bem-vindos a mais uma aula de Física e hoje a gente vai aprender sobre os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Lembrando que nas aulas passadas aprendemos sobre o movimento retilíneo uniforme, quando a velocidade era constante, e na aula anterior a gente aprendeu sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, quando a variação da velocidade é constante, tá? Então a gente vai continuar falando do mesmo assunto, só que dessa vez a gente vai falar como que os gráficos se comportam nesse mesmo assunto. Tudo bem? Vamos ao próximo slide. Então, vamos fazer primeiro uma introdução. Primeiro eu quero que vocês prestem atenção no movimento desse carrinho aqui, ó. Olha só. Então, ele parte, começa a frear, freia e de repente ele muda de sentido e vai no sentido oposto da onde ele estava indo. Vamos imaginar o seguinte, ó, que esse carrinho, na verdade, aqui, ó, foi tirado, nós estamos vendo um vídeo de cima e o vídeo foi pausado. Na hora que foi pausado o vídeo, esse carro tinha uma certa velocidade. Ele tinha uma certa velocidade e ele estava começando a frear nesse ponto aqui. Estava começando a frear e ele vai começar a frear. Quando ele vai parar, o motorista é tão bom que no momento que ele para, o motorista já engata ré e já começa a acelerar de novo para trás. Ou seja, enquanto ele está freando, existe uma aceleração aqui, ó, no sentido da esquerda. Está freando o carrinho, né? Então, enquanto ele está parando, está sendo freado com uma aceleração. E quando ele chega aqui, que quase para, o motorista engata ré. E quando ele engata ré, o motorista já acelera de novo, com uma aceleração lá no acelerador do carro mesmo, igual a essa aceleração do freamento. Tá? A aceleração que ele vai fazer no acelerador vai ter o mesmo valor da aceleração do freio que ele fez quando estava parando. E daí ele vai voltar aumentando a velocidade em marcha ré. Vamos ver isso. Ó, de novo, ó. Lá foi, ó. Parou, engatou rapidamente e acelerou, continuou acelerando para o sentido da esquerda. O que eu quero que vocês entendam? Que tanto quando ele estava parando, quanto ele estava acelerando para trás, a aceleração era para a esquerda. No início, a aceleração para a esquerda fazia o quê? O carro frear. Depois, a aceleração para a esquerda fazia o quê? O carro acelerar de ré. Tudo bem? Tá? Vamos ver agora esse movimento numa figura, né? Primeiro vamos ver o seguinte, ó, que em 0 segundo ele estava na posição 0, em 1 segundo posição 10 metros, 2 segundos posição 16 metros, 3 segundos posição 18 metros. Aí depois, no 4 segundos ele está de novo na posição 16 metros, no 5 segundos ele está de novo na posição 10 metros e em 6 segundos ele está de novo na posição 0 metros, beleza? Vamos ver isso agora numa figura mais autoexplicativa. Tá? Então tem uma figura aqui mais simples, tá? Essa figura é bem mais simples que aquela animação que a gente viu ali atrás. Mas o que essa figura quer dizer? Ó? Aqui no A, aqui, ó, está mostrando o carrinho freando enquanto ele estava com uma velocidade inicial, né? Aí ele foi freando, parou. E no momento que parou, o motorista engata rapidamente a ré e começa a fazer a mesma aceleração, só que agora para trás, tá? Daí ele começa a acelerar para trás, aumentando de velocidade, tá? A gente percebe que ele aumenta de velocidade pelos vetores, por essas setas, essas flechinhas aqui, né? Uma flechinha maior, outra menor, 0, porque aqui a velocidade é 0. Aí uma flechinha maior, porque ele está aumentando de velocidade. Então, perceba que no tempo 0, a velocidade, ele tinha uma velocidade grande, foi diminuindo de velocidade, diminuindo até que parou em 3 segundos. No 3 segundos, ele engata ré rapidamente e começa a aumentar a sua velocidade em marcha ré. Tudo bem? Todo esse movimento que está aqui, ó, que ele fez, está expresso aqui nessa tabela. Ó. Essa tabela expressa todo o movimento. Essa parte de cima aqui, ó, mostra os tempos. No tempo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 segundos. A aceleração em todos os momentos, a tabela diz que é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Ó, então quer dizer o seguinte, ó, que a velocidade, quando ele estava partindo aqui, ó, desse ponto do 0 metro para o ponto 18 metros, essa velocidade inicial era de 12 metros por segundo. Tá? E como ele estava com uma aceleração negativa e
a velocidade positiva, então ele estava sendo freado. Então ele estava sendo freado, de 12 passou para 8 metros por segundo, de 8 passou para 4 metros por segundo, e em 3 segundos ele estava numa velocidade de 0 metros por segundo. É o que diz aqui, ó. Pode ver que ele não tem flechinha de velocidade nenhuma aqui, tá? Aí ele engata ré rapidamente, fazendo com que o carro continue com uma aceleração negativa, né, de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, no tempo 4, em marcha ré, ele já tem uma velocidade de 4 metros por segundo, só que agora é negativa, porque as velocidades estão no sentido oposto do eixo de referência. Aí, no instante 5 segundos, aumenta mais 4 metros por segundo a velocidade, e no instante 6 segundos aumenta mais 4 metros por segundo de velocidade, tá? Ou seja, alcança menos 12 metros de velocidade aqui, ó, no instante 6 segundos, tá? Outra coisa que essa tabela mostra é o seguinte, ó, as posições S, né? Ó, no instante 0 ele está na posição 0, no instante 1 está na posição 10, ó, tá aqui, ó. Está mostrando aqui, ó, tá? No tempo 1 segundo, posição 10 metros. No tempo 2 segundos, posição 16 metros. Tempo 3, posição 18 metros. Tempo 4, posição 16 metros de novo. Tempo 5, posição 10 metros. Tempo 6, posição 0 metros de novo. Tudo isso que eu acabei de ler na tabela está expresso aqui na figura também. Tudo bem? Entendendo isso, a gente começa a poder falar o quê? De gráficos, que é o nosso intuito hoje. Aprender como ler gráficos no movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos ao primeiro gráfico de hoje. Gráfico da aceleração em função do tempo, do movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nesse tipo de movimento aqui, ó, a aceleração ela é constante. Então, esse é um gráfico mais fácil que a gente vai aprender hoje. É muito simples de ler. Vamos pensar aqui no nosso primeiro caso. Observe aqui o movimento desse carrinho. É praticamente o mesmo movimento que a gente viu naquele primeiro slide. Ó, ele sai com uma velocidade inicial, freia, freia, freia e começa a acelerar de ré, né? Em todo momento, a aceleração dele é uma aceleração para a esquerda, né? Porque ele tem uma velocidade aqui para a direita, mas ele está sendo freado, então, ou seja, tem uma aceleração fazendo ele frear, e essa aceleração é para a esquerda. Depois ele engata ré rapidamente e a aceleração continua sendo para a esquerda, porque faz agora ele aumentar de velocidade. Todo momento essa aceleração é uma aceleração negativa. Por quê? Porque a aceleração aponta no sentido oposto do nosso eixo de referência. Então, a gente tem aqui, ó, o gráfico. Como é que a gente monta um gráfico? A gente tem aqui, ó, um gráfico, um eixo na vertical e outro eixo na horizontal, né? E aí, a gente vai atribuir valores a esses dois eixos e fazer o cruzamento de informações, tá? Então, por exemplo, como eu sei que o nosso carrinho estava a menos 4 metros por segundo ao quadrado de aceleração, né? A gente viu naquela tabelinha. Então, a gente vai... E como ele está com um movimento retilíneo uniformemente variado, então, a todo momento, ele vai ter menos 4 metros por segundo ao quadrado de aceleração. E como é que a gente atribui esses valores aqui no gráfico? Faz o cruzamento de informações. Ó, em 1 segundo, ele tem 4 metros por segundo ao quadrado, em 2 segundos 4 metros por segundo ao quadrado, 3 segundos também, 4 segundos também, até em 0 segundos, porque no 0 segundos foi quando a gente começou o movimento com velocidade de 12 metros por segundo e ele começou a frear, né? Então, em todo momento, ele tinha uma aceleração de menos 4 metros por segundo ao quadrado. E como que vai ficar esse gráfico? Vai ficar com essa cara aqui, ó. A reta do gráfico vai ficar na horizontal, paralelamente ao eixo do tempo, tá? E fica abaixo do eixo do tempo, por quê? Porque é negativo, porque tudo que está abaixo do eixo do tempo é negativo e tudo que está acima do eixo do tempo é positivo. Agora, fica fácil da gente entender esse outro movimento aqui, ó. Por quê? Nesse outro movimento, ó, o carro está vindo da direita para a esquerda, está sendo freado e acelerado, igualzinho o outro. Só que agora ele está vindo da direita e a aceleração, ó, aponta para a direita. E aponta no mesmo sentido
do nosso eixo de referência. Então, nesse caso aqui, a aceleração é positiva. Então, se eu fosse montar o gráfico da aceleração em função do tempo, ó, gráfico da aceleração em função do tempo, para esse caso aqui, a gente teria o gráfico mais ou menos com essa cara. Ó. A todo momento ele teria mais 4 metros por segundo ao quadrado e a reta ficaria uma reta acima do eixo do tempo, né? Uma reta horizontal, ou seja, uma reta paralela, né? Uma reta paralela com o eixo do tempo. Tá? Então, essa é a cara do nosso gráfico da aceleração em função do tempo. Sempre vai ser o gráfico sempre vai ter uma reta paralela ao eixo do tempo. Pode ser acima ou abaixo. Se for acima, quer dizer que a aceleração é positiva. Se for abaixo, quer dizer que a aceleração é negativa. Beleza? Exemplo. Calcule a variação da velocidade nos primeiros 6 segundos. Vou tomar essa aqui, né? De um móvel em queda livre que se comporta conforme as informações dadas pelo gráfico. Então, a gente tem um gráfico aqui, o eixo da aceleração, o eixo do tempo, tá? E esse gráfico pode nos dar as informações necessárias para calcular o quê? A variação da velocidade. O que a gente tem que lembrar? Tem que lembrar da primeira equação que nós aprendemos quando a gente aprendeu o movimento retilíneo uniformemente variado. Essa foi a primeira equação, tá? Essa aqui. Então, a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, olha só. O que ele está querendo que a gente descubra? A variação da velocidade. Está aqui ela. A pessoa que a gente precisa descobrir está aqui. Aí, a gente sabe, por acaso, qual é a aceleração dele e quanto tempo ele variou. O tempo que ele variou foi dado aqui, ó, 6 segundos. Né? E a aceleração? A aceleração está dada pelo gráfico. Ó. O gráfico está dizendo que a aceleração dele, em todo momento, é de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, é só a gente substituir os valores. No lugar da aceleração, a gente coloca menos 10 metros por segundo ao quadrado, menos 10. E no lugar da variação do tempo, a gente coloca 6. Precisamos isolar o ΔV, que é a variação da velocidade. E esse 6 passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar menos 10 vezes o 6. Menos 10 vezes o 6 dá igual a 60, ou menos 60, né? Mudando tudo de lado, a gente vai ver então que a variação da velocidade é de menos 60 metros por segundo. Então, isso quer dizer que em 6 segundos, com uma aceleração de menos 10 metros por segundo ao quadrado, esse automóvel variou a sua velocidade em 60 metros por segundo negativos. Beleza? Gráfico da função horária da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, da velocidade em função do tempo. Primeiro, temos que lembrar o seguinte, que a função horária da velocidade tem uma equação. E a equação é essa aqui. Nós já estudamos nas aulas anteriores. Velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa equação ela pode ser conhecida ou lembrada da seguinte forma. Vovô tem artrite. É uma forma da gente lembrar essa equação. A gente usa muito esse tipo de esquema em aulas de cursos pré-vestibulares, beleza? Tá. Só que aqui nós já estudamos essa função em forma de equação. Agora nós queremos expressar essa função em forma de gráfico. Então a gente tem aqui o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, ó, um gráfico da velocidade em função do tempo. O eixo vertical nos dá os valores da velocidade, o eixo horizontal nos dá os valores do tempo. Então, como é que a gente pode montar esse gráfico? Primeiro, a gente vai ter um movimento do carro aqui igual aquele outro movimento que a gente estudou nos slides anteriores, tá? Então, ele sai da posição 0. Aqui na posição 0, na verdade, é uma imagem, né, que está pausada aqui, né? Está pausada a imagem do carro que tinha uma certa velocidade e ele estava começando a frear. Então, eu despauso aqui a imagem, descongelo a imagem, ele vai, desacelera, freia, depois começa a acelerar para trás. Depois congela a imagem de novo na posição 0. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Pegar todas as informações do movimento do carro aqui, ó, principalmente ou somente as informações do tempo e da velocidade, para conseguir montar nosso gráfico da velocidade em função do tempo. Então, como é que a gente vai fazer o cruzamento desses dados? Da seguinte forma, ó. No tempo 0,
a gente está vendo que a velocidade desse móvel é 12 metros por segundo. Então, olha só, no tempo 0, a velocidade do móvel é 12 metros por segundo, cruzamento de dado aqui. No tempo 1 segundo, no instante 1 segundo, a velocidade é de 8 metros por segundo. Então, ó, no instante 1 segundo, a velocidade é de 8 metros por segundo aqui. Ó. Então, o cruzamento do 8 com 1 segundo fica aqui. No tempo 2 segundos, no instante 2 segundos, a velocidade é de 4 metros por segundo. Então, no instante 2 segundos, fazendo o cruzamento de dado com o eixo da velocidade, a gente vê que aqui fica o nosso cruzamento de dado. No instante 3 segundos, a velocidade é igual a 0. No instante 3 segundos, velocidade igual a 0. Então, fica aqui o nosso cruzamento de dado. No instante 4 segundos, a velocidade é menos 4 metros por segundo. Então, no instante 4 segundos, a velocidade é menos 4 metros por segundo, cruzamento de dado, fica aqui. No instante 5 segundos, a velocidade é de menos 8 metros por segundo, menos 8 metros por segundo. Então, 5 segundos, cruzando com o eixo da velocidade, a gente vê que é cruzamento de dado, fica aqui. No instante 6 segundos, a velocidade é de menos 12 metros por segundo. No instante de 6 segundos, a velocidade é de menos 12 metros por segundo. Então, o cruzamento de dado fica aqui. Como é que vai ficar a cara desse gráfico? Vai ficar da seguinte forma. Com essa reta aqui, uma reta decrescente, beleza? Por quê? Imagina o seguinte, se a gente fizesse tudo que eu acabei de fazer em cada milésimo de segundo, ou seja, isso aqui ia ficar exatamente como essa reta aqui, beleza? Tá? Deixa eu limpar aqui tudo que eu fiz até agora para mostrar de novo para vocês essa animação. Então, limpei. Então, ó, como é que vai ficar? Ó, vê que ele vai, zera a velocidade, depois tem velocidade negativa. Ele volta para o lugar. Volta para o ponto de onde ele veio. Né? Primeira coisa que a gente tem que tirar desse gráfico. Se tratando de uma reta decrescente, e fique claro que uma reta decrescente, o que é uma reta decrescente? É uma reta que conforme o tempo passa, ela vai descendo. Beleza? Então, isso é que caracteriza uma reta decrescente. Então, sempre que a gente tem um gráfico da velocidade em função do tempo com reta decrescente, isso quer dizer que a aceleração é negativa. Faz sentido, né? Ou é fácil de lembrar, algo que é decrescente é algo negativo, né? Então, sempre que a gente tem uma reta decrescente num gráfico VT, a gente vai ter uma aceleração negativa. Com essas informações que a gente tem aqui no gráfico agora, a gente pode dizer que tipo de movimento o móvel tem, tá? Então, por exemplo, olha só. Nos primeiros 3 segundos, de 1 a 3 segundos, olha só. Eu já sei dizer que o movimento é progressivo. Esse P aqui quer dizer progressivo. Tá? Por que eu sei que é progressivo? Porque as velocidades são positivas. Caso a velocidade fosse negativa, o movimento era retrógrado. Também posso dizer, olhando para o gráfico, que o movimento é retardado. Esse R aqui significa retardado, tá? Como que eu sei que é retardado? Pelo seguinte, porque eu percebo pelo gráfico que a aceleração e qualquer velocidade antes de 3 segundos tem sinais opostos. Beleza? Antes dos 3 segundos, todas as velocidades são positivas. Então, antes dos 3 segundos, a aceleração e velocidade têm sinais opostos. E sempre quando aceleração e velocidade têm sinal oposto, o movimento é retardado. Então, aqui ó, o movimento é progressivo retardado. Já aqui embaixo, o movimento é retrógrado acelerado. Por que retrógrado? Por que o movimento é retrógrado? Porque todas as velocidades são negativas. Bem tranquilo, né? Agora, por que ele é acelerado? Porque é o seguinte, olha só. Depois dos 3 segundos, que é o que representa essa reta aqui debaixo do eixo do tempo, depois dos 3 segundos, todas as velocidades são negativas. E a aceleração também é negativa nesse movimento. Então, temos velocidades e aceleração com o mesmo sinal. E sempre que a gente tem velocidade e aceleração com o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Então, nesse caso aqui, depois dos 3 segundos, ou melhor, dos 3 segundos aos 6 segundos, o movimento é um movimento retrógrado acelerado. Beleza, galera? Agora vamos ver essa outra situação aqui. Nessa situação, o carrinho aqui ele vai partir da posição 18, vai ser freado, até que ele zera a velocidade e vai voltar
com a mesma aceleração que ele estava sendo freado, né? Daquele jeito que eu falei para vocês. A princípio ele vai fazer o quê? Ele vai ser descongelada a imagem aqui, ele estava com uma velocidade, essa imagem está congelada. Na hora que eu soltar, ele vai sair abruptamente com essa velocidade. Freando, 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 a aceleração freando ele, porque está no sentido oposto da velocidade dele. Chegar nesse ponto aqui, ó, o motorista que é muito bom, na hora que ele vê que o carro vai parar, ele engata ré e começa a acelerar com a mesma intensidade de aceleração do freio. E aí ele vai começar a acelerar em marcha ré. Beleza? É isso que está acontecendo aqui. Então, aqui está a tabelinha de todo esse movimento. Tá? E a gente tem que fazer a mesma coisa que fez ali. Fazer um cruzamento dos dados, do tempo com a velocidade. Tá? Então, ó, aqui. No tempo zero, a velocidade é menos 12. Fica aqui. No instante 1 segundo, a velocidade é menos 8. Então, 1 segundo com menos 8, cruzamento de dado aqui. No instante 2 segundos. No instante 2 segundos, a velocidade é de menos 4. 2 segundos, cruzamento de dado com a velocidade de menos 4, aqui. No instante 3 segundos, velocidade igual a 0, aqui. No instante 4 segundos, velocidade igual a 4. Então, instante 4, velocidade 4, cruzamento de dado bem aqui. No instante igual a 5 segundos, que é aqui. Bom, aqui é os 5 segundos. A velocidade de 5 segundos é o 8. Fica aqui. No instante 6 segundos, a velocidade é igual a 12. No instante de 6 segundos, a velocidade é igual a 12, cruzamento de dado aqui. Tá. Como é que vai ficar essa reta agora? A reta desse gráfico vai ficar com essa cara aqui, ó. Espera aí. Essa cara aqui. Deixa eu limpar tudo para a gente ver melhor isso aqui. Então, ó. Perceba que quando a velocidade zero é quando ele inverte o sentido, tá? Então, aqui, ó, ao contrário do outro, a gente tem uma reta crescente. Como assim reta crescente? É uma reta que na medida que o tempo passa, ela vai crescendo, ela vai aumentando, né? Então, é uma reta crescente. Sempre que quando a gente tem uma reta crescente, a gente já pode afirmar que a aceleração é positiva, tá? E sabendo de todas essas informações, com todas essas informações que tem aqui no gráfico, a gente pode dizer que tipo de movimento o carro está fazendo. Então, olha só. Nos primeiros 3 segundos, aqui, ó, desse ponto até esse ponto, a gente pode perceber que o movimento é retrógrado retardado. Como que eu sei disso? Tá, primeiro, o movimento é retrógrado porque todas as velocidades são negativas. Sempre quando as velocidades são negativas, o movimento ele é retrógrado. E o movimento também, além de ser retrógrado, é retardado. Como é que eu sei disso? Por quê? Porque eu sei que a aceleração ela é positiva. A aceleração é positiva. E quando eu tenho aceleração e velocidade com sinais opostos, nós temos um movimento retardado. Então, aqui é um movimento retrógrado retardado. Agora, aqui, ó, dos 3 segundos até os 6 segundos, nesse caso aqui, a gente vai ter um movimento progressivo acelerado. Primeiro, por que progressivo? Por que progressivo? Porque todas as velocidades são positivas. E por que é acelerado? Porque é o seguinte, como a aceleração é maior que zero, então ela é positiva. Então nós temos todas as velocidades do móvel são positivas, e a aceleração também é positiva. E quando a gente tem a aceleração em velocidade com os mesmos sinais, temos um movimento acelerado e, portanto, dos 3 aos 6 segundos, o movimento desse móvel é um movimento progressivo acelerado. Beleza, galera? Outra coisa interessante nesse tipo de gráfico é as áreas que ele nos oferece. Como assim? Deixa eu limpar aqui. É o seguinte, ó. Nota que esses gráficos, eles nos oferecem áreas triangulares aqui, ó. Tem um triângulo aqui. Tem outro triângulo aqui. Tem um triângulo aqui. Eu sei que está saindo um pouco torto, tá, galera? Mas é só para a gente ficar ligado no que eu estou falando. E tem outro triângulo aqui, tá? O que esses triângulos podem nos oferecer? Olha, a área desses triângulos, se a gente calcular a área que esses triângulos formam, a gente está calculando consecutivamente
variação de espaço à distância percorrida, ou seja, a área do gráfico VT, do gráfico da velocidade em função do tempo, é numericamente igual à distância que ele percorre. Como assim? Bom, primeiro a gente tem que lembrar como calcular a área de um triângulo. A área do triângulo o que é? Base vezes altura dividido por 2. Deixa eu pegar outra cor aqui para mostrar para vocês o que eu quero falar. Então, ó, a gente tem um triângulo aqui. Ó, de 0 até o 3 segundos, a gente tem a base. De 0 até os 12 metros por segundo, a gente tem a altura. A área e a altura. Beleza? Então, se eu calcular esta área aqui, ó, essa área é numericamente igual à distância percorrida pelo móvel. Vamos fazer esse teste agora. Então vamos calcular base vezes altura. 3 vezes o 12. 36, né? 3 vezes 12 igual a 36. 36 dividido por 2 é igual a 18. Exatamente isso, olha só. Em 3 segundos, a distância percorrida por esse móvel é de 18 metros. Beleza? E se eu fizer isso em qualquer outro desses triângulos aqui, ó, eu vou encontrar o mesmo valor, tá? Às vezes positivo, às vezes negativo, dependendo do momento que eu for fazer esse cálculo. Depende se o móvel está se movimentando no sentido positivo ou no sentido negativo do eixo de referência. Beleza? Então, a área do triângulo é numericamente igual à distância percorrida. Beleza? Outra coisa interessante é o seguinte, é que na inversão do sentido, a velocidade é igual a zero. Eu acho que vocês já perceberam isso, né? Porque sempre que ele chega aqui na posição 18 metros, quando ele inverte o sentido, olha só, velocidade igual a zero. Aqui nesse caso aqui, ó, ele inverte o sentido quando? Na posição 0 metro. Ó, na posição 0 metro, velocidade também é igual a zero. Né? Então, na inversão do sentido, a velocidade é igual a zero. E saber disso, saber dessa regrinha, é muito bom para a gente resolver, por exemplo, questões de movimento em queda livre. Ajuda bastante. Beleza, galera? Exemplo. Em queda livre, um corpo é abandonado do alto de um prédio. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A. Qual a sua velocidade após 3 segundos? B. Esboce um gráfico da velocidade em função do tempo para esse movimento. C. Qual o tipo de movimento? D. Determine a distância percorrida nesse intervalo de tempo. Tá. Então, aqui nós já temos uma figura aqui, ó. Vejam que a aceleração aqui eu representei por G. Por que G? Porque é a aceleração da gravidade. Então, quando a gente vai representar a aceleração da gravidade, ao invés de colocar A gente coloca G. Então, esse objeto foi lançado do alto de um prédio e ele caiu. Ele quer saber o seguinte, né? Nos primeiros 3 segundos, qual é a sua velocidade para o item A? Tá, então, vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, né? Por ele ser abandonado, ele foi abandonado do alto do prédio, apenas solto. Então, a sua velocidade inicial, a primeira velocidade dele, é 0. Tá? Bom, a aceleração é a aceleração da gravidade, e a aceleração da gravidade, nesse caso, é de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ah, mas, professor, aqui ele não botou menos, aqui ele só botou o 10. Sim, ele não botou o menos aqui, mas vai da gente fazer a leitura de todo o desenho. Nota que o eixo de referência está apontando para cima e a aceleração aponta para baixo. Quando a aceleração aponta no sentido oposto do eixo de referência, ela é negativa. Então, a gente tem que lembrar de colocar um negativo aqui. E o tempo? O tempo é igual a 3 segundos. Então, vamos resolver o item A. Para a gente resolver o item A, a gente vai usar a função horária da velocidade. Vamos lembrar lá das nossas aulas passadas, tá? Então, está aqui, né? Vovô tem artrite, né? Vovô tem artrite. Agora, nós mudamos o A para G, mas é essa a equação. Então, substituindo os valores, a gente vai ter o seguinte. A velocidade final é igual a 0, que é a velocidade inicial. Né? A aceleração da gravidade menos 10, o tempo é 3, coloquei ali. Então, menos com mais dá menos, 10 vezes o 3, 30. Né? Então, a gente vai ter uma velocidade no instante 3 segundos de menos 30 metros por segundo.
Tá? Então, aqui foi o item A. O item B, esboce um gráfico. Vamos lá, vamos montar o gráfico. Aqui nós temos o eixo da velocidade. Aqui nós temos o eixo do tempo. E a gente vai cruzar os dados que nós temos. Primeira coisa que a gente sabe que em 0 segundos, a velocidade é igual a 0. Então, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é onde existe o cruzamento de dados, né? Em 0 segundos, a velocidade é igual a 0. E a gente acabou de calcular no item A que, no 3 segundos, a velocidade é igual a menos 30 metros por segundo, não é isso? Fazendo o cruzamento dessas duas informações, ó, o cruzamento entre o tempo e a velocidade, a gente percebe que o ponto de intersecção entre essas duas informações é aqui. Bom, a gente já sabe que num gráfico da velocidade em função do tempo, vai ser uma reta crescente ou decrescente. Então, a gente percebe que aqui a reta é uma reta decrescente, né? Ela vai descendo conforme o tempo passa. E esse é o esboço do nosso gráfico. Se vocês em casa quiserem fazer, querer encontrar a velocidade do móvel em 1 segundo, vão ver que vai ficar bem nesse ponto aqui, ó, e vai ficar assim, ó, a intersecção dos dois. A mesma coisa, a velocidade dele em 2 segundos, vai ficar bem nesse ponto aqui, e a intersecção entre velocidade e tempo vai ficar com essa cara aqui, tá? Bom, esse é o gráfico da velocidade em função do tempo para 3 segundos do movimento da nossa questão. O que ele pede agora na C? Qual o tipo de movimento? Bom, olha só, a gente sabe o seguinte, que a velocidade é negativa, então o movimento ele é retrógrado. Velocidade negativa é um movimento retrógrado. E conforme o tempo passa, ó, a velocidade está aumentando, não é isso? Alguma coisa está caindo, a velocidade vai aumentando. Então é um movimento retrógrado acelerado. Tá? Então, ó, o tipo de movimento é um movimento retrógrado acelerado. E no item D, pede para determinar a distância percorrida nesse intervalo de tempo. Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a área do gráfico é igual à variação do espaço, é igual à distância percorrida. Então, olha só, a gente tem aqui um triângulo aqui, ó. Não é isso? Então, se a gente calcular a área desse triângulo, consequentemente, a gente está calculando a variação do espaço, a distância percorrida. Então, como é que é a área do triângulo? A área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? A base é essa aqui, ó. Então, a base vale 3, né? Então, na base a gente coloca 3. Quem é a altura? A altura é isso aqui, ó. Essa é a altura do triângulo, porque a altura é essa, não é? Não dá igualzinho aqui, ó, no menos 30? Então, a altura do triângulo é menos 30. Também coloquei aqui, na altura coloquei 30. Então, vai ser 30 vezes menos 3 dividido por 2. Fazendo isso, vai dar igual a 45, porque 30 vezes menos 3 dá menos 90. Menos 90 dividido por 2 vai dar menos 45. Bom, se a área do triângulo é igual a menos 45, e a gente sabe que a área é numericamente igual à distância percorrida, então a gente pode dizer que a distância percorrida é igual a menos 45 metros. Terminamos a nossa questão. Fechou todas. Vamos para o próximo slide. Vamos agora para o nosso último gráfico. Tá? É o gráfico da função horária da posição do MRUV, representado por S vezes ou versus o T. Né? S versus o T. Lembrando que a equação dessa função é essa equação aqui, ó, conhecida aí nos cursos pré-vestibular como só sorvetão. Por quê? Ó, só sorvetão, tá? Então, posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é a equação. Mas a gente quer aprender o quê? Não a equação, a gente quer aprender hoje o gráfico. Então, está aqui, ó, o gráfico está pré-montado. O gráfico da posição, simbolizada pela letra S, em função do tempo, simbolizado pela letra T minúsculo. Beleza? Essa parte de cima aqui, ó, é igualzinha àquela que a gente aprendeu no gráfico da velocidade em função do tempo. Então, a gente vai ter um carrinho aqui, ó, ele parte, né, descongela a imagem, ele vai freando, aumenta a velocidade, a gente congela a imagem de novo. Tá? E aqui está todas as informações.
Veja o seguinte, ó, no tempo 0 a posição dele é 0, no tempo 1 a posição é 10, no tempo 2 a posição é 16, no tempo 3 a posição é 18, no tempo 4 a posição é 16 de novo, no tempo 5 a posição é 10 de novo, no tempo 6 ele volta na posição 0. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer? A gente tem que pegar essas informações aqui, ó, de tempo e posição e fazer as conexões, a intersecção delas aqui no gráfico, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, né? Ver no tempo 0 qual é a posição dele. No tempo 0 a posição é 0. Ah, então ele estava nessa posição aqui no tempo 0. Ah, no tempo 1, qual a posição? Ah, nessa aqui, a posição 10. Ah, então, ó, fazendo a intersecção do tempo 1 com a posição 10, a gente vê que a intersecção dessas informações é aqui, né? Ah, no tempo 2, 16. Ah, no tempo 2, ele estava na posição 16 metros. A intersecção entre essas duas informações é nesse ponto. No tempo 3, no tempo 3 ele estava na posição 18. No tempo 3, posição 18, a intersecção dessas informações aqui. No tempo 4, a posição dele é 16 de novo. Ah, no tempo 4, a posição é 16, então a intersecção entre essas duas informações é aqui. No tempo 5, a posição é 10 metros. No tempo 5, a posição é 10 e a intersecção fica aqui. Ah, no tempo 6, a posição dele é 0 de novo, então fica bem aqui em cima do 6. Beleza? Tá? Como é que fica a curva desse gráfico? Como é que fica a reta, né? Nesse caso aqui seria uma curva. A curva do gráfico fica assim, ó. Olha ali, ó, como é que vai ficar, ó. Essa curva nós chamamos de parábola, tá? Parábola. E essa parábola tem a boca dela virada para baixo. Quero que vocês notem o seguinte, que quando a parábola encontra o seu ápice, aqui, ó, o ponto mais alto, é nesse momento que a velocidade é 0. Na hora que ele chega no ponto 18 metros, a velocidade fica 0. Ó, até vou colocar de novo. Ó. Ele vai, velocidade 0, depois volta. E congelamos a imagem. Entenderam? Então, o que a gente pode tirar desse gráfico, né? A primeira coisa, tá? Que dos 3 segundos para baixo, o movimento é progressivo retardado. Como que eu sei disso? Primeira coisa que eu sei. Por que eu sei que é progressivo? Que na medida que o tempo vai passando, de 1 até 3 segundos, tá? De 1 até 3 segundos só. Esse carro está se movimentando no sentido positivo do eixo. Então, o movimento é progressivo. Tá? E por que é retardado? Porque ele está diminuindo de velocidade. Tá diminuindo de velocidade. Na medida que o tempo passa, ele vai diminuindo a sua velocidade. Tá? Agora, dos 3 segundos em diante, dos 3 segundos até os 6 segundos, o movimento dele é retrógrado, acelerado. Como que eu sei disso? É que dos 3 segundos em diante, ele tem o seu movimento no sentido oposto ao eixo de referência, e desses 3 segundos, dos 3 segundos até os 6 segundos, ele está sendo acelerado, está aumentando de velocidade, então está sendo acelerado. Tá? Ou seja, dos 3 segundos para trás o movimento é progressivo e retardado, dos 3 segundos para frente o movimento é retrógrado acelerado. Tá? Outra coisa, todo gráfico em forma de parábola, tá? Que tem a sua boca, a sua concavidade virada para baixo, a aceleração vai ser uma aceleração negativa, menor que 0. O que a gente pode, aqui um macete para lembrar, ó, quando o gráfico é um gráfico brabo, ó, com uma boca braba, né? Um gráfico malvado, ele é negativo. Tá? Depois a gente vai ver que quando o gráfico sorri para ti, é um gráfico positivo. Tá? Entenderam? Vamos lá, vamos para a próxima. Nesse caso aqui, o carro parte de 18 metros, vai até os 0 metros, depois volta. Tudo com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Da mesma forma como a gente viu nos slides anteriores. Como é que a gente faz o cruzamento de dados aqui? Ó? Então, ó, em 0 segundo, ele está na posição 18 metros. Então, está aqui, em 0 segundo, posição 18. 1 segundo, posição 8. Em 1 segundo, posição 8, aqui está o cruzamento de dados. Em 2 segundos,
posição 2 metros. Em 2 segundos, posição 2 metros, aqui fica o cruzamento de dado. 3 segundos, posição 0. Em 3 segundos, posição 0, aqui fica o cruzamento de dado. Em 4 segundos, posição 2 metros. Em 4 segundos, posição 2 metros, aqui fica o cruzamento dos dados entre tempo e posição. Em 5 segundos, posição 8 metros. 5 segundos, posição 8 metros, aqui fica o cruzamento de dado entre tempo e posição. Em 6 segundos, posição 18 metros. Em 6 segundos, posição 18 metros, aqui fica o cruzamento de dados entre tempo e posição. Como que fica esse gráfico? Esse gráfico vai ficar da seguinte forma. Vou mostrar para vocês já. Vai ficar assim, ó. Beleza? Então, é um gráfico que ele sorri para você, né? Veja, ele fica é uma boca sorrindo. É um gráfico positivo, não é verdade? Ele tem, então, uma aceleração positiva. É um macete para a gente conseguir entender a aceleração mais rápido, né? Outra coisa, né? A gente pode ver se o movimento é retardado, retrógrado, progressivo ou acelerado. Então, por exemplo, nos primeiros 3 segundos, de 1 a 3 segundos, o movimento é um movimento retrógrado, retardado. Por que eu sei que é retrógrado? Porque ele se movimenta, o móvel se movimenta no sentido oposto do eixo de referência. Aqui no movimento, o eixo de referência é esse na horizontal que aponta para a direita. E a gente sabe que quando ele começou o movimento, ele se movia no sentido da esquerda, né? Se movia para a esquerda. Aqui no gráfico que fala sobre o movimento, o nosso eixo de referência é o S aqui que aponta para cima. Nota que na medida que o tempo vai passando, o gráfico vai descendo. Então, ele está indo no sentido negativo do eixo de referência, tá? Então, tanto aqui no gráfico como ali, vai mostrar para nós que o movimento é um movimento retrógrado. Por que é retardado? Que na medida que o carro vai se movimentando, ele vai diminuindo de velocidade. Por isso que é retardado, tá? Agora, dos 3 segundos em diante, ou melhor, dos 3 segundos até os 6 segundos, é um movimento progressivo acelerado. Por que é um movimento progressivo acelerado? Porque as velocidades do carro, nesse caso aqui, são todas no mesmo sentido do nosso eixo de referência. Então, velocidade no mesmo sentido do eixo de referência é progressiva, né? E pode notar também, né, que ele se movimenta no sentido positivo do eixo na medida que o tempo vai passando. Aqui, o gráfico vai crescendo. Isso quer dizer o seguinte, que o movimento é progressivo, que ele está indo no sentido positivo do nosso eixo de referência. E por que é acelerado? Porque ele está aumentando a sua velocidade conforme o tempo passa. Por isso que é um movimento acelerado. Ou seja, nesse gráfico sorrindo aqui, para nós, que é um gráfico positivo, um gráfico que sorri para a gente é um gráfico positivo. Na primeira metade do gráfico, o movimento é um movimento retrógrado retardado. Na segunda metade do gráfico, é um movimento progressivo acelerado. Beleza? Outra coisa interessante aqui é que na inversão do sentido, o móvel alcança sua posição máxima ou mínima, tá? Então, se a gente for olhar aqui, esse gráfico aqui, a posição máxima desse gráfico aqui é o 18. Quando ele inverte o sentido, que é na posição 18. Depois, ele passa a voltar para a posição original. Ele começa a descer aqui, para voltar na posição 0, tá? Já aqui, nesse gráfico, a posição mínima dele é quando ele inverte o sentido, tá aqui, Então, ele veio para cá, alcançou a posição mínima, inverteu seu sentido e foi. Ele nunca mais vai estar nessa posição aqui. Pode estar em qualquer outra para lá, mas aqui foi a posição mínima que ele alcançou. Beleza? Vamos para um exemplo. Exemplo. Em queda livre, um objeto é lançado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade de 60 metros por segundo. Qual a sua altura nos instantes 2, 4, 6, 8 e 10 segundos? Item A, né? Item B, esboce um gráfico desse movimento. Item C, qual é o tipo de movimento no instante 4 segundos? Bom, aqui já está o desenho, tá? A gente tem aqui nosso eixo de referência para cima. Tem a gravidade que a gente já sabe que aponta para baixo. E a partir do solo, esse objeto foi lançado para cima com uma velocidade de 60 metros por segundo. Tá?
Então, pegamos aqui todas as informações, né? A altura inicial é 0, no solo é 0, né, galera? Velocidade inicial 60 metros por segundo, gravidade menos 10 metros por segundo ao quadrado, já falei por quê, né? Então, a gente tem vários tempos aqui, ó, tempo 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 8 segundos e 10 segundos. Então, vamos calcular primeiro o quê? A posição S1, né? Ou seja, a posição dele, né? A altura dele, que é a mesma coisa que posição, no tempo 2 segundos. Ó. A gente vai fazer o S1 para o tempo T1, que é o tempo 2 segundos. Aí a gente usa o quê? A equação só sorvetão. O que a gente faz? Substituir os valores. A gente sabe que a posição inicial, aqui era para ser um S, né, galera? Aqui era para ser um S inicial, tá? A posição inicial é igual a 0, a velocidade inicial é igual a 60, o tempo, aqui nossa análise é o tempo 2 segundos, a gravidade é menos 10, tempo 2 segundos, e fica 2 aqui, então foi tudo substituído. Fazendo esses cálculos aqui, a gente vai ver que 60 vezes o 2 é igual a 120, né? Que a gente vai ver também que menos com mais dá menos, 10 dividido por 2 dá 5, e 2 ao quadrado dá 4. Ainda seguindo, a gente vai ficar com 120, carregamos o 120, 5 vezes o 4, 20. Ou seja, 120 menos 20 dá igual a 100 metros. Ou seja, no tempo 2 segundos, a posição desse móvel é de 100 metros, tá? No tempo 2 segundos. Agora, a gente vai fazer o mesmo no S2. No S2 é para o tempo 2, que é o tempo 4 segundos. Qual é a posição dele? Então, a gente usa de novo só o sorvetão e faz as substituições. A gente já sabe que a posição 0 é 0, a posição inicial é 0, a velocidade 0 é 60, agora o tempo 2 é 4, G é menos 10, a aceleração da gravidade, o tempo é 4, e a gente coloca tudo nessa equação e faz as contas. Então, 0 morre aqui, 60 vezes o 4, 240, 10 dividido por 2 dá 5, mais com menos, menos, 4 ao quadrado dá 16. 5 vezes 16 dá igual a 80. 240 menos 80 dá igual a 160 metros. Ou seja, quando o tempo é igual a 4 segundos, a posição desse carinha aqui é uma posição 160 metros. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa para o tempo 3, para o tempo 4, para o tempo 5. Só que agora eu vou ser mais rápido, tá? Então, ó, no tempo 3, a posição, ó, é de 180 metros. 180 metros, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, daí eu vou botar com outra cor. Vou botar uma cor aqui. Para o tempo 3, para 6 segundos, a posição é de 180 metros. A gente está vendo cada uma dessas posições. E cada uma dessas posições vai dar para nós a altura, tá? Então, a altura de 100, e por isso subir mais um pouquinho, 160, subir mais um pouquinho, 180. Falta ainda a gente calcular o quê? No tempo 4 e no tempo 5, tá? Vamos fazer isso na próxima slide. Então, aqui, ó, eu já coloquei as três que nós encontramos no slide anterior, né? Foi 100 metros, 160 e 180. Vamos descobrir agora no tempo 4 e no tempo 5. Beleza? Então, no tempo 5, ou melhor, no tempo 4, a posição desse carinha é a posição 160 metros, tá? E no tempo 5, a posição desse objeto é 100 metros de novo. Beleza. Terminamos o item A. Calculamos todas as posições, né, nos instantes 2, 4, 6, 8 e 10 segundos. Tá? Então, aqui eu coloquei todas as posições que nós encontramos, né? No tempo 1, né? No instante 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 8 segundos e 10 segundos. Né? Aqui, 10 segundos. Tá? O que ele pede agora? Para a gente construir um gráfico desse movimento. Então, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte. Constrói um eixo na horizontal, que é o eixo do tempo, e um eixo na vertical, que é o eixo das posições, porque ele quer um gráfico desse movimento, né? E ele tá pedindo aqui, esse gráfico é um gráfico da posição pelo tempo, tá? Pelo tempo. Então, a gente vai fazer o quê? Vai fazer
o cruzamento de dados que a gente encontrou nessas contas. Então, a gente viu que em 2 segundos, ou melhor, no 0 segundo, a posição dele é a posição 0. A gente já sabia disso, porque ele foi lançado a partir do chão. Então, em 0 segundo a posição é 0, então a conexão, o cruzamento de dados fica aqui. Já em 2 segundos, a gente viu que ele ficou com a altura 100, Então, ficou aqui o nosso cruzamento de dados. Em 4 segundos, 160 metros. O cruzamento de dados ficou ali. Em 6 segundos, 180 metros. O cruzamento de dados fica ali. Em 8 segundos, o cruzamento de dados fica ali, 160 de novo. Em 10 segundos, o cruzamento de dados fica em 100, ali. Então, olha só, o nosso gráfico nessa questão, a gente já consegue ter uma ideia de como ele fica. Ele vai ficar com essa cara aqui, Esse é o gráfico. Um gráfico com a concavidade para baixo e um gráfico com a concavidade para baixo é um gráfico que diz que a aceleração é negativa. E a gente já sabia disso, Porque quando a aceleração aponta no sentido oposto do nosso eixo de referência, a aceleração é negativa. Agora vamos para o item C. O item C pede para a gente calcular o tipo de movimento no instante 4. Então, o tipo de movimento nesse instante aqui, no instante 4. O que a gente percebe aqui? Que na medida em que esse objeto vai subindo, ele vai se movimentando no sentido positivo do eixo. O que está dizendo aqui, se movimentando no sentido positivo do eixo. Então, o movimento, em relação ao seu movimento, ou à velocidade, é progressivo. Mas na medida em que ele vai se movimentando no sentido progressivo do eixo, ele está diminuindo de velocidade. Enquanto ele sobe, ele vai diminuindo de velocidade. Então, o movimento é retardado. Então, aqui, ele vai retardando o movimento até que ele zera aqui a velocidade, Esse ponto mais alto é o ponto da velocidade zero, e depois ele começa a cair de novo no movimento retrógrado acelerado. Enfim, no instante 4 segundos, o seu tipo de movimento é um movimento progressivo retardado. Então, no instante 4 segundos, o movimento é um movimento progressivo retardado. E aqui fechou o nosso exercício. Vamos para o próximo slide. Exemplo. Em queda livre, um objeto é lançado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade de 10 metros por segundo. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a altura máxima alcançada pelo objeto, o tempo de subida e de descida, o tempo total do movimento em queda livre. Primeira coisa que a gente faz, pegamos os dados. Então, sabemos que a velocidade inicial é de 10 metros por segundo, que a posição inicial a partir do solo, então, é 0 metros, E a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, negativa. Por que negativa? Porque a aceleração da gravidade tem um sentido oposto do nosso eixo de referência. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, o objeto é lançado com uma velocidade inicial para cima, vai chegar no ponto que ele vai parar e depois vai inverter o seu sentido e voltar para a mesma posição, para o mesmo lugar que estava lá no solo. Beleza? No item A, está perguntando o que para nós? Está perguntando qual é a altura máxima. No item A, está perguntando qual é essa altura aqui. A altura máxima, a altura quando a velocidade é igual a 0. Percebam que nessa questão não existe a variável tempo. E como eu já tinha falado para vocês nas outras aulas, nas aulas anteriores, quando a gente não tem a variável tempo, muito provavelmente a gente vai usar a equação de Torricelli. Então, ele quer saber a posição máxima, a altura máxima, e implica que na altura máxima a velocidade é igual a 0. Então, Torricelli nela. Aqui, Torricelli é velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade vezes a variação do espaço. Bom, para nós, nesse caso aqui, como a velocidade final fica na altura máxima, a velocidade final vai ser 0. Vamos substituir. Velocidade final é 0, velocidade inicial igual a 10. 2 vezes a gravidade, que é menos 10, vezes a variação do espaço. Bom, 0 ao quadrado é 0, 10 ao quadrado é 100, 2 vezes o menos 10, menos 20, vezes a variação do espaço. Esse 100 passa para o outro lado negativo, agora o 20, o menos 20, passa para o outro lado dividindo, menos 100 dividido por menos 20 vai ficar igual a 5. Isso quer dizer que a variação do espaço, ou a distância percorrida até a parte mais alta é de 5 metros.
Aqui nós já podíamos dizer que terminamos a conta, encontramos a parte mais alta, até porque começou já do solo, né, de 0 metro. Mas se alguém é mais minucioso, quer fazer a coisa mais certinho, o que a gente pode fazer ainda? Pode abrir a variação do espaço. A gente sabe que a posição inicial é igual a 0, então esse termo aqui some e só vai ficar assim. A posição final é igual a 5 metros, então a posição, a altura máxima, é igual a 5 metros. Vamos agora ao item B. Bom, no item B ele pede o tempo de subida e o tempo de descida. Antes de qualquer coisa, a gente tem que saber que em um movimento de queda livre, o tempo de descida é igual ao tempo de subida, ou vice-versa, tanto faz, tá? E aqui a gente vai usar de novo a velocidade final igual a 0, a velocidade lá no ponto mais alto, aquela que eu mostrei para vocês. Ele vai lá, depois volta. Então a velocidade nesse ponto aqui, que é a velocidade 0. Para quê? Para calcular o tempo de subida, né? Para fazer isso a gente vai usar a função horária da velocidade, né? Por quê? Por que eu vou usar? Porque eu tenho a velocidade final, a gente tem a velocidade inicial, tem o valor da gravidade e ele está pedindo apenas o tempo. Então, tudo que é oferecido pela questão está nessa equação e tudo o que ela pede também está nela. Então, eu uso essa equação. Substituo os valores, então, velocidade final é igual a 0, velocidade inicial é igual a 10, a gravidade menos 10, multiplicado pelo tempo. Bom, passo 10 como negativo para o outro lado, mais com menos aqui a multiplicação vai ficar menos. Agora passo 10 para o outro lado dividindo, menos 10 dividido por 10 vai ficar igual a 1, ou seja, o tempo de subida é igual a 1 segundo. Se o tempo de subida é igual a 1 segundo, o tempo de descida também é igual a 1 segundo, porque se trata de um movimento em queda livre. Tá? No item C, e aqui era para ser C, tá, galera? Erro de digitação. Ele quer saber o tempo total do movimento, ou seja, o tempo desde quando o objeto sai do chão até quando ele volta para o chão. Tranquilo, né? É só somar o tempo de subida mais o tempo de descida. Então, o tempo total é igual a 1 mais 1, 1 mais 1 igual a 2, ou seja, o tempo total é igual a 2 segundos. Fechou. Terminamos essa questão. Galera, valeu. Obrigadão por assistirem a aula. E estudem. Até mais!